de hoje. Quando você muda, tudo ao seu redor precisará ser atualizado. Quando você muda, tudo ao seu redor precisará ser atualizado. Um tema um pouco longo, mas é a única maneira que eu consegui de colocar numa só frase toda a ideia do que eu quero te passar hoje. Você está muito acostumado com computadores e celulares. Quando você atualiza a edição do seu sistema operacional, daqui a pouco todos os seus aplicativos precisam ser atualizados. Porque a base sobre a qual eles estão instalados mudou. Ela tem inovações. E eles precisam se readaptar agora a esse novo ambiente. Com essa figura em mente, eu posso te falar que quando você tem experiências que vai mudando a tua vida, você precisa prestar atenção em atualizar as coisas e pessoas que estão ao seu redor, porque senão vocês vão ficando desconexos. É por isso que às vezes você tem uma surpresa. 20 anos de casado e se separaram. Por quê? 20 anos que viveram juntos. Por que agora? Não é por que agora. Foram 20 anos que eles foram mudando e não fizeram atualizações. E agora estão completamente incompatíveis um com o outro. O caso é que a gente muda ao longo do tempo. Se você tem de 7, 10 anos de casado para mais, tenha certeza, a mulher que está com você, o esposo que está com você, não é mais a mesma pessoa. Ele mudou, ela mudou, você mudou. Agora, o legal, por que alguns casais melhoram depois? Porque eles mudam juntos. Eles fazem atualização entre si. Como? Com conversa, com relacionamento, essas coisas. Note, aqui eu estou tratando de relacionamento. Vou tratar sobre isso um pouquinho mais adiante. Vamos pensar agora, vida pessoal. Você com você. O que está impedindo você de crescer? Porque nós fomos feitos para crescer. Nós somos feitos para experimentar coisas novas, nossos pensamentos vão mudando, nossa vida vai mudando, a gente vai aprendendo coisas novas, vamos somando experiências na nossa vida e vamos crescendo. Você foi feito para crescer. Se você não está crescendo na vida, a pergunta correta não é por que eu não estou crescendo? Não. A pergunta correta é o que é que está me impedindo de crescer? Tem alguma coisa que eu estou batendo aqui que eu não passo desse momento aqui da minha vida. E é isso que você tem que remover, é isso que você tem que tratar. E essas coisas que nos impedem de crescer precisam ser tratadas. O que nos impede de crescer pode ser pessoas, maus relacionamentos, pode ser sim. Diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu andas, né? Não, mas sabia que isso é bíblico? A Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Resume, as más companhias corrompem. Tem gente que pode estar estragando a tua vida, e você precisa remover. O que pode estar te impedindo de crescer? Pode ser uma desorganização sua, pode ser problema seu, de caráter. Você não cresce porque você é preguiçoso, e você tem que admitir isso e trabalhar com aquilo, até que você vença essa preguiça na sua vida através de disciplina. Quando você faz essa pergunta, normalmente você encontra alguns maus hábitos em você. Quer ver um mau hábito? Eu não sou muito de ler. Esse não sou muito de ler, meu querido, não é normal, é mau hábito. É mau hábito. Como é que eu venço isso? Ora, anos de maus hábitos se vencem como? Sendo substituído por anos de bons hábitos. Note que eu coloquei a palavra anos, vários tempos longos, porque nós somos uma geração de fast food. A gente quer mudanças imediatas e rápidas, e algumas coisas não são assim, principalmente mudança de cultura, mudança de mente, mudança de costumes. Eles precisam ser repetidamente feitos para que aquilo mude em você. Então, você precisa de uma prática constante. No domingo passado, por 3 vezes nas nossas telas, apareceu para você a palavra perseverança. Perseverança. Para você poder mudar algo, você tem que ser constante naquilo, até que aquilo vire um hábito, agora um bom hábito na sua vida. E aí, meu querido, quando você cria novos hábitos, os antigos não te servem mais.
conversa nossa lá de casa essa semana, eu com a minha esposa, e foram palavras delas. Nós estávamos vendo algumas coisas de ajustes, questões financeiras, de compras e tal, e a gente reduzindo isso aqui, não precisa, reduzindo, e ela falou: Anésio, é incrível. Aquela nossa ideia de uma vida mais simples, a ideia de leveza, a ideia de simplicidade, mexeu tanto com a nossa cabeça que algumas coisas não nos cabem mais. Não cabe mais. É gostoso o novo ambiente. Sua casa é bagunçada? Pensa, não responde. Se for, fica quietinho, né? Então, como é que muda isso? Constante bons hábitos. E eu vou te dizer, depois que você mudar, você não vai suportar coisa fora do lugar na sua casa, não vai suportar sujeira na sua casa. Sua casa é apinhalada, sabe aquela casa que tem tantos móveis, tanta coisa que a pessoa vira uma bailarina dentro de casa, que para passar entre os móveis ela tem que fazer assim, para poder passar e desviar das coisas. Você é um acumulador, tudo tá, você pega, põe dentro de casa, não tem mais nem onde colocar, não é? Você põe pinguim de geladeira, aí põe um gato em cima do pinguim, aí quebra os dois, você deixa quebrado lá ainda, porque não quer jogar fora. Pois é, quando você faz aquela faxina de joga fora, sem dó, velha campanha, desapega, não é? Você começa a ter uma vida mais leve, a casa fica mais clean, mais limpa, melhor. Você não consegue voltar atrás. Você vai se sentir sufocado dentro de uma casa apinhalada depois. Então, conforme você vai mudando, não estou dizendo que você tem que ter esse costume, meu querido. Você quer ter uma casa apinhalada, a decisão é sua, a casa é tua, faça o que você quiser. Você fala, eu gosto mesmo de um monte de coisa, tenha, né? Seja você mesmo. Eu só estou querendo dizer mudança de hábito. Não estou dizendo qual que é o hábito certo ou errado aqui. Estou dizendo que quando você muda um hábito, você não consegue mais voltar atrás. Domingo passado nós estávamos falando sobre a área financeira. Quando você cria o hábito de não criar dívidas, você começa a não gostar mais de tudo que seja dívida para você. Você começa a trabalhar diferente. Quando você criar o hábito de guardar, poupar, investir, e o melhor, ver o seu investimento crescendo, te vicia no bom sentido. Você vai querer cada vez mais viver com menos e poupar e ver aquilo crescer. Por quê? Porque você tem sonhos na sua vida. Você tem coisas que você quer alcançar e aquilo vai te ajudar. Então, quando você muda, você não se cabe mais. Foi Einstein que disse que quando você tem a mente que se abre para uma nova ideia, nunca mais volta ao seu tamanho original. Então você tem uma ideia diferente, a sua vida vai mudando. Mudanças na vida da gente acontecem bastante. E tem uma personagem na Bíblia Sagrada que ele passou por muitas mudanças em pouco tempo. E nós vamos fazer uma leitura. Gênesis no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 5. Eu vou pular o 2 ou 3 só para fluência de leitura. Acompanhe o texto comigo. Gênesis 12, do 1 ao 3. Texto falando sobre Abraão, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló, sobrinho dele, foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Note algumas coisas no texto, que são muitas mudanças de uma vez só. Fala para ele sair da terra de onde ele estava e ir para o lugar onde Deus ainda iria mostrar. É interessante, a maioria de nós só quer tomar um passo na vida quando a gente já tem segurança de tudo que vamos fazer. Eu costumo dizer que às vezes não é bem assim a vida. Muitas vezes você só sabe o primeiro passo a tomar. O segundo você só vai saber depois que você tomar o primeiro. É esse o caso com Abraão. Abraão, para onde eu vou? Não, eu quero que você saia daí onde você está e que você saia. A hora que você sair eu te falo para onde você vai. Mas primeiro você tem que sair. Primeiro você tem que se desarraigar. Primeiro você tem que tomar esse primeiro passo. Deus não vai te dar o segundo passo se o primeiro você ainda não praticou. Então, note quantas mudanças ele teve que fazer. Ele se desprendeu de amigos, de pessoas. Há uma época da vida da gente que alguns amigos não cabem mais. A vida nos leva para caminhos diferentes. Vocês têm amigos de escola que nunca mais se encontraram.
Eram amigos, era legal, mas a vida levou para caminhos diferentes. Assim foi também com Abraão, ele teve que se desfazer desses amigos, vizinhança. Outra coisa, ele teve que se separar até, inclusive, olha, da casa do seu pai, ou seja, dos parentes do seu pai, da sua família, e você vai para um outro lugar. Se você vai se casar, na verdade, isso aí é um conselho bíblico, inclusive. O conselho bíblico para quem vai se casar é: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. O que já nos mostra aí aquela velha equação matemática: casamento para dar certo, equação matemática, primeira coisa, elimina parentes. Pronto. Tem que ser assim. Porque às vezes parente mete muito bico no meio do casamento, muito na vida, e às vezes você tem que falar: não, dá licença, aqui é uma família nova, é uma casa nova, mentalidade nova, é um pensamento novo. Algumas vezes na vida da gente passa por isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que abandonar a família, eu estou dizendo que as decisões dessa casa a partir de agora tem que ser assim. Então, algumas vezes na vida da gente, essas mudanças ocorrem. Para Abraão ocorreram todas de uma só vez. Mas é interessante, alguns de vocês falam: ah, Nésio, você fala de mudança, tudo mais. Esse é assunto para os jovens, não é para mim. Abraão tinha 75 anos de idade quando essas mudanças foram colocadas para ele. Nunca é tarde demais, meu irmão, minha irmã, para fazer aquilo que é o sonho da tua vida, o que Deus colocou no teu coração, aquilo que você sente que te torna mais vivo, que te dá existência. Você precisa partir para essas coisas e nunca desistir, não importa a idade que você tenha. Abraão tinha 75 anos e ainda assim se dispôs a fazer o que Deus queria para ele. Então, prossiga em cima daquilo que Deus tem orientado para você fazer. Quando você muda, tudo ao seu redor precisará ser atualizado. Eu quero mostrar duas coisas aqui, duas áreas da nossa vida, que nós vamos precisar atualizar. À medida que nós vamos mudando, nós precisamos fazer atualizações nessas áreas ao nosso redor, porque senão a gente vai começar a se desconectar, e isso não é bom. E se você quiser ter uma vida bem conectada, em paz, sem conflitos, é importante ir atualizando. A primeira tem a ver com relacionamento, segue comigo. Primeiro, quando você muda, você precisará atualizar os seus relacionamentos. Houve um momento em que Ló e Abraão, interessante, conviveram um tempo, mas houve um tempo em que Ló e Abraão não conseguiam mais viver no mesmo lugar. O Abraão deixa Ló escolher a direção que ele queria e segue para uma direção oposta. E é justamente nesse momento que Abraão tem uma forte experiência com Deus. Segue comigo uma leitura, Gênesis 13, versículo 14 e 15, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Até aí. Você vai notar na vida, vamos jogar aberto sobre vida aqui. Você vai notar na vida que às vezes para você crescer, você tem que atualizar relacionamentos. Tem relacionamentos que não te cabem mais, tem relacionamentos que precisam ser melhorados e tem gente que você precisa estar mais perto. Nós precisamos entender isso porque várias expressões na Bíblia mostram gente que teve uma grande experiência com Deus depois de relacionamentos ou rompidos ou melhorados. Vamos citar os rompidos, por exemplo, porque às vezes o rompimento de um relacionamento vem através de uma crise, uma morte, por exemplo. Alguém morreu e a pessoa entra num desespero: o que eu vou fazer da minha vida agora que fulano morreu? Pois é, existe vida depois dessa morte. Tua vida, se você continua vivo, é porque ela continua. Tem história ainda para você completar. É o caso, por exemplo, que você pega nas Escrituras Sagradas de algumas pessoas. Isaías, por exemplo, grande profeta, estava sempre ali, servindo no templo, servindo a Deus, mas diz assim Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, que era o amigão dele, o rei Uzias morreu, aí diz assim, eu vi o Senhor. A experiência de Isaías com Deus só veio depois que Uzias saiu da vida dele. Você nota isso aqui no Abraão. Depois que o Ló se separou dele, aí Abraão estava agora com a visão mais clara, no qual ele poderia subir numa montanha, olhar norte, sul, leste, oeste, e receber uma palavra de Deus, que aquela terra seria dele.
Então, precisou uma crise na vida dele, um desligamento na vida dele, para que a vida recomeçasse. O que eu quero mostrar para vocês é que, às vezes, crises de mudança na vida da gente pode ser um grande incentivo, na verdade, para uma nova experiência na sua vida. Uma mudança de emprego, uma mudança, às vezes, de igreja, uma mudança de local, uma mudança de bairro, de casa, de família, uma mudança na qual você perdeu amigos, ou uma mudança na qual você ganha amigos novos. São situações de mudanças que, se você se conectar com Deus naquele momento, é a sua chance de ter uma nova visão de vida. Isaías passou a ver uma coisa nova depois da morte de Uzias. O Abraão passou a ver algo novo depois, exatamente, da separação com Ló. Josué só desempenhou o ministério dele depois que Moisés morreu. Então você nota que, em alguns casos, a crise pode te levar para algo maior. E eu queria te alertar para isso. Relacionamentos na vida da gente precisam ser atualizados. Porque, às vezes, um dos motivos pelo qual muitos de vocês estão com a vida amarrada, presa, são maus relacionamentos ao redor. Maus relacionamentos. Talvez você esteja andando com gente que só está puxando você para baixo. Talvez você esteja andando com gente que está te levando para mau caminho. Meu querido, alguém que está te levando para o mau caminho não é teu amigo. Não é teu amigo. Tem gente que está, às vezes, na vida da gente, que não contribui com nada na vida da gente, só suga. Só suga. Suga relacionamento, suga dinheiro, suga paciência, suga tudo, só saca. Saca o tempo todo e não acredita nada. Existem pessoas que são difíceis de se relacionar, de se conviver. Então, a propósito... Deixa eu até colocar aqui do outro lado. A propósito, deixe-me falar com você, que passa às vezes por problemas e crises. Falar com você uma coisa, um conselho aqui agora. Você está com crise, você está com problema, procure um amigo, uma pessoa muito próxima, se abra, conte tudo, desabafe, ouça os conselhos, levanta a cabeça e muda, e chega. Porque se você é do tipo de pessoa que o tempo todo fica só contando quão coitadinho que você é, quantos problemas você tem, o tempo todo só falando dos seus problemas, qualquer conversa, você quer monopolizar a conversa, que o problema é teu, que minha vida, eu vou te dizer uma coisa, você está enchendo. E as pessoas, elas têm limites, você só está sacando. Uma hora você vai passar o cartão e vai falar, não tem crédito. Nós temos um crédito emocional com as pessoas. E esse crédito acaba. Todos nós temos uma conta na vida das pessoas com quem nós convivemos. De todos. Seus amigos, gente próxima, marido, mulher, filho, tal. Mas até as outras pessoas que são de relacionamento rápido, como o porteiro, como alguém que você passa, só cumprimenta. Essas pessoas, você também tem crédito ou débito na vida deles. De que forma? Eu te explico isso. Você é do tipo de pai que só cobra os seus filhos o tempo todo? Sabe aquele tipo de pai ou mãe, tá? Que trabalha fora, minha vida é tão, e quando chega nos filhos, é só para dar ordem, é só para brigar, é só para cobrar, é só para isso, só para aquilo lá, e só cobrando, você está fazendo só saque. Tem um dia que você vai chegar assim, seu filho, eu quero ter uma conversa com você. Ele falou, mas quem é você? Não te conheço. Você não sai comigo, você não conversa comigo, nem nada. Onde foi que essa criança, né? Onde foi que eu errei? Onde você foi que você errou? 20 anos que você está só cobrando, só sacando da pessoa e não acreditando. Nós vamos acreditar também na vida das pessoas. A gente acredita com elogio, a gente acredita com valorização. Se você é do tipo de marido que só cobra a tua esposa o tempo todo, só reclama o tempo todo, quando vai falar da comida dela, é porque está sem sal? Chatinho. Tem hora que ela vai falar para você, então vem cozinhar você. Aí você fala, nossa, que coisa, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? 20 anos só cobrando o tempo todo. Tem gente que só saca. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter cobranças, os relacionamentos fazem parte disso, principalmente pais e filhos, mas você é filho com pai também. Você convive com seus pais, você é solteiro, convive com seus pais, tem filho que é folgado indivíduo ou individual. Não é?
Só cobra do pai. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo. Mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. Mãe, cadê minha roupa? Mãe, tem hora que os pais chegam assim e falam, chega! Acabou, você não tem mais. Já ultrapassou seu limite. Você está tão acostumado a usar seu limite bancário, que chega um dia que você vai sacar R$10 e não tem, porque você ultrapassou até o seu limite, você já ultrapassou. O mesmo acontece na vida emocional. Tem hora que você chega assim e fala, nossa, mas era uma coisinha de nada, só que era uma gota num balde d'água. Num balde cheio d'água. A pessoa não aguentava mais, aquilo transbordou. Então, nós precisamos aprender a fazer o quê? Créditos. Acreditar na vida das pessoas. Elogiar as pessoas. Incentivar as pessoas. Bater papo, conversar. Saia com seus filhos, sozinho, você e eles, depois em família. Vocês... casados, saiam juntos vocês, como namorados também, saiam juntos, conversem, acreditem um na vida do outro o tempo todo, que uma hora ou outra a gente precisa de fazer saques, e a gente vai precisar desse momento, e a pessoa vai estar disposta a te servir. Gente, elogio, quem aqui é casado? Quem aqui é casado? Levante a mão. Casados, muito bem. Marido. Tua esposa nunca vai se enjoar de você chegar assim para ela e falar, eu te amo. Ela nunca vai se enjoar de você chegar assim para ela e falar, eu sou um homem feliz de ter uma mulher como você do meu lado. Ela nunca vai falar assim, você já disse isso. Ela não vai. Não fala não. É claro que ela gosta. Mulheres, estou certo? Não é gostoso? Vice-versa também, viu? Homem também gosta de elogio. Chega para o teu marido assim e fala, você é gostoso. Essa sua barriguinha, é mais gostoso que meu travesseiro. Ele vai amar um negócio desse. A gente acredita na vida das pessoas. A hora que precisa sacar, você tem crédito. Você tem crédito para as pessoas. Eu me lembro meu pai era uma pessoa muito generosa, e uma das coisas que ele fazia muito, era distribuir lá, os alimentos que a gente plantava lá em casa, manga, abacate, banana, um monte de coisa e tal, e ele sempre servia os vizinhos, ajudava os vizinhos, tal. Uma vez por ano ele queria convidar o vizinho para ir no culto da igreja dele, e aí o que ele fazia? Ele servia os vizinhos, ajudava todo mundo, era gente boa, seu Mané era gente boa. Aí um dia ele chegava lá no vizinho, batia a palma, ô vizinho, tudo bem? Então, vizinho, queria te pedir uma coisa. O que as pessoas respondiam de cara? Claro, seu Mané, o que o senhor quiser. Então, vai ter uma conferência na minha igreja, eu queria que você fosse. Ninguém dizia não. Teve uma vez que teve um concurso lá de quem que levava maior número de visitantes. A média, assim, gente que levava 1, 2, 3, 4. Meu pai levou 42. Mais visitantes que tinha membro. A igreja tinha 30 e poucos membros. Ele levou 42 visitantes. Mais visitantes que tinha de membro na igreja. Então, você vê que quando você tem crédito na vida das pessoas, as pessoas se abrem para te ouvir. Isso a gente faz até com a pessoa que você trabalha, com as pessoas que estão do seu lado. Um obrigado, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Coisas simples, são créditos que a gente faz. Minha mãe, por exemplo, costumava às vezes fazer aqueles sucos gostosos com manga. Tinha umas mangas deliciosas lá em casa. Fazia aquele suco grosso, bem geladinho e tudo mais. Vinha o lixeiro, subia, porque a nossa casa era lá embaixo, subia a escadona, com jarras de suco geladíssimo. Chamava os caras, vem cá, um suquinho antes de vocês continuarem aí. Os caras tomavam aquele suco, amavam. Às vezes ela levava água também geladinha, gostava, tal. Uma vez, porque naquele tempo, assim, não tinha muita hora do lixeiro passar. A gente sabia que passava naquele dia, sabe-se lá que hora que passava, né? Então, de vez em quando a gente perdia, né? Eu tinha aquelas, lixeiro, não dava tempo de levar o lixo, né? E numa dessas, lixeiro, pegamos correndo, fomos levando, o caminhão passou, né? Já tinha passado. Os caras viram, foi até a próxima rua, fizeram manobra com o caminhão e ainda voltaram. Só para poder pegar o nosso lixo ali demais. O que era isso? Tinha crédito. Tinha crédito ali. Então, quando você serve, você vai ter crédito do outro lado. É assim que você tem que fazer. Agora, o que eu quero te mostrar é que cada época da nossa vida, cada mudança que a gente tem, não é só você que muda, as coisas ao seu redor também mudam. Eu tive uma experiência com Deus. Tá, não é só você que mudou, tudo ao teu redor vai mudar.
Ah, é um novo emprego. Tudo ao teu redor vai mudar. Vou fazer uma faculdade. Tudo ao teu redor vai mudar. O que eu quero saber é se as pessoas ao teu lado vão ter paciência com as suas mudanças. Para que isso aconteça, tem que ter crédito. Para que as pessoas torçam para o seu sucesso. Apoiem você junto. Vocês mudem junto como família. Mudem junto como pessoas. Mudem junto com... atualizando um ao outro, torcendo um pelo outro, para que haja esse crescimento mútuo. Hebreus capítulo 3, versículo 13, uma frase só do texto diz assim: encorajem uns aos outros todos os dias. Todos os dias, querido, todo dia. Todo mundo precisa ser elogiado. Você sente bem quando alguém te elogia, não é verdade? Todo mundo precisa ser ajudado. Você não sente bem quando você é ajudado? Então faça isso com as pessoas. Você não se sente bem quando você é pedestre, alguém para o carro com uma certa distância, segurança, ainda faz sinal para você passar? Não é gostoso? Não é gostoso? Pois é, faz isso com os outros também. Semeie, plante o tempo todo. Seja você esse generoso dessa maneira. Plante na vida das pessoas. Tenho certeza que você pode atualizar bem os seus relacionamentos aqui, para que você possa crescer junto com essas pessoas. Segundo, quando você muda, até o seu relacionamento com Deus precisa ser atualizado. Quando você muda, até a tua forma de orar precisa mudar. Quando você muda, até suas compreensões sobre Deus precisam mudar. Vamos lá, quem aqui tem mais de 10, ou melhor, vou até jogar aqui, os dinossauros na fé. Quem tem mais de 15 anos de convertido aí? Vamos lá. Isso, aí, vocês. Vamos ser muito honestos aqui. Hoje a nossa fé é diferente de como era lá atrás. Ela é diferente porque nós crescemos, nós mudamos, o mundo ao nosso redor mudou. Algumas coisas lá do nosso início da fé cristã, experiências que tivemos, foram muito boas, levantamos as mãos para os céus, glória a Deus, que legal que foi, mas hoje já não nos cabem mais. Eu servi a Deus, por exemplo, debaixo de um forte pentecostalismo, uma época da minha vida, e meio do mato, orar. Quem já foi no meio do mato orar sabe o que eu estou falando. Você vai no meio do mato, ora, pauzinho brilha, você cai, aquela coisa toda. Maravilha, foi bom demais, não nego minhas experiências, foram muito boas, hoje já não me cabem mais. Ah, né, você esfriou? Não, querido, não, eu respeito aquela coisa, foi muito bom para a minha vida, mas aquele era o momento da minha vida que eu precisava dessas experiências fortíssimas, emocionais. Hoje eu preciso de uma outra experiência com Deus. Algumas coisas do passado a gente respeita, a gente valoriza, não abandonamos os marcos que tivemos no passado da nossa vida, mas hoje já não nos cabem mais. Em duas áreas, por exemplo, eu quero te mostrar. Uma delas, na própria área teológica. Teologia é filosofia acerca de Deus. O que é que você pensa acerca de Deus? Como você vê a Deus? Como você acha que Deus é e como você acha que Deus age? Isso é teologia. Então a nossa teologia ela precisa se adequando e se adaptando ao nosso crescimento. Porque algumas coisas não nos cabem mais. Vamos ver se alguns de vocês se identificam comigo. Não me cabe mais uma teologia que me mostrava Deus como um grande velhinho, rabugento, sentado num trono, com um porrete na mão, esperando a hora de você pecar, para sentar um porrete na tua cabeça e dizer, você é um pecador. Não me cabe mais isso. Porque ao ler as Escrituras Sagradas, a vida e obra de Jesus e o ministério dele, e como ele apresentava ao Pai, não cabe essa imagem de Deus revelada em Jesus, com essa imagem de Deus revelada no passado para mim, através de algumas pessoas. Não me cabe isso. Deus mudou? Não, eu mudei. Não é Deus que mudou, Deus não muda. Eu mudei. Não me cabe mais a teologia fundamentalista. Aquela que trabalha com a literalidade das Escrituras, de uma forma em que usa as Escrituras para massacrar a vida das pessoas. Mas está escrito, querido, lê o contexto. Chegaram para Jesus e falaram, essa mulher pecou, e está escrito que ela tem que ser morta. O que o senhor diz? Falou, se você não tem pecado, tira a primeira pedra, então. Quero ver. Você tem condição de praticar essa lei? Não. E depois, quando sobrou para ele, ele falou, eu também não te condeno, mulher, você está livre. Mas não peca mais.
para que não te suceda coisa pior. Ele falou, e Jesus falou o seguinte, ó, nessa você se livrou porque eu estou aqui. Se eu não estiver por perto na próxima, você está frita. Jesus não está aqui liberando o pecado, Ele está querendo mostrar que existe uma outra maneira, existe misericórdia, existe outras formas de se ver a lei, a palavra de Deus. Então, algumas interpretações da Bíblia não me cabem mais hoje. Então, você tem que atualizar a sua teologia. A maneira de se ler as Escrituras Sagradas. A maneira fundamentalista que pega textos de Gênesis e tenta trazer como se fosse ciência. Ciência e fé são duas coisas totalmente diferentes. Essa mistura que se fazem hoje, querendo inclusive ensinar isso nas escolas, forçando uma tensão entre ciência e fé, não me cabe mais esse tipo de coisa. Não me cabe mais. Então, se você quiser saber sobre Gênesis, temos uma série sobre esse assunto, você pode buscar no nosso site ou no YouTube, e você vai ver a interpretação que damos ali naqueles textos. Por quê? Por que a gente faz isso? Deus mudou? Não. Mas quando a sua mente se abre para novas ideias, não te cabe mais as ideias antigas. Acontece o seguinte, aqui vem um ponto. Se você não atualizar a sua maneira de ver a Deus, daqui a pouco você vai me dizer que você virou ateu. Porque a pessoa olha para Deus, a imagem de Deus que Ele tem, e Ele fala, eu não acredito nisso. Agora, de fato é que a pessoa está longe de Deus? Não, ele está só sendo sincero. Por isso que eu gosto de conversar com ateus, eu considero muitos deles inteligentes, sinceros, gente que está em conflito com a imagem de Deus que passaram para eles. Uma vez eu pedi isso para um ateu, o cara falou, eu sou ateu. Eu falei, quando você fala ateu, você diz que não acredita em Deus. Me descreva esse Deus que você não acredita. Quando ele descreveu, eu falei, eu também sou então, porque eu não acredito nisso também. Eu não acredito nisso que você está falando também, nesse Deus aí que você falou, eu também não acredito. Dá para você ver que existe um outro paradigma, existe uma outra maneira de se entender Deus? Então é interessante que quando você vai crescendo na vida, você precisa atualizar essas coisas. Porque se você não atualiza, isso começa a entrar em conflito com você. Há algumas coisas, antigamente, quando eu, por exemplo, era novo no Evangelho, não novo no Evangelho, porque praticamente minha mãe me pariu no meio da igreja, né? Então eu cresci no meio da igreja, né? Mas na minha adolescência, que eu estava naquela busca por tantas outras coisas, eu em tudo quanto é igreja, inclusive, uma época que eu já não estava mais na escola, época de férias, por exemplo, eu ia segunda num culto, terça no outro culto, quarta no outro culto, eu em tudo quanto é igreja, uma diferente da outra, eu queria aprender, muito bom coração, aprendi. Agora eu confesso para vocês, hoje, algumas coisas até de igreja, não me cabem mais, não me cabe. Eu não consigo assistir alguns programas evangélicos, chamados evangélicos, na televisão, eu não consigo. Eu começo a ver aquele negócio e falo, meu Deus do céu, não consigo, não entra, choca. Eu falo, eu não acredito nisso. Isso significa que eu estou longe de Deus? Não. Mas minha mente está mudando e eu estou mudando junto, eu não estou me afastando dele, ao contrário, estou ficando mais perto dele. Não estou dizendo que os outros não estão longe dele, estão naquele momento, daquela experiência, mas aquela experiência não me cabe mais. Então, meu querido, você precisa atualizar sua experiência com Deus. Como? Aqui, mudando também a sua forma de orar e de se relacionar com Deus. Você precisa crescer no seu relacionamento com Deus. Quando você era pequenininho, como é que você falava com seu pai e com a sua mãe? Pensa, você chegava lá, ô pai, ô pai, ô pai, ô pai. Então, pai, você falava desse jeito. Você fala hoje assim com seu pai? Ah, por favor, né? Hoje você já tem um outro relacionamento. Então, quando a gente cresce na nossa vida com Deus, até a nossa forma de orar também muda. Eu tenho respeito a outras religiões, vocês sabem muito bem disso, mas me permita aqui usar isso como exemplo. Aqui não é uma crítica à reza do Pai Nosso, tão praticada pelos católicos, e até por alguns grupos tradicionais evangélicos. Não é uma crítica a isso. Mas só quero dizer o seguinte, meu irmão, querido, vamos ser sinceros. Cabe ainda para você falar com Deus da seguinte forma: Pai Nosso, no céu, santificado seja o vosso nome, a nossa rede, seja a tua vontade, assim, como céu, amém. Você chama isso de relacionamento? Vamos, estou sendo honesto, podemos conversar sobre essas coisas? Estou sendo honesto com você, te cabe isso ainda hoje? Se cabe, maravilha, continua. Mas se não cabe, meu querido, alguma coisa tem que mudar. Eu imagino meu filho chegar para mim e falar assim: querido Pai Anésio, que está aqui na terra falando comigo, e casado com a Magda, eu quero... Eu falei, acorda. Quando
Quando você tem um relacionamento com seus pais, você vai mudando o relacionamento. E vai se tornando mais íntimo. Lá em casa, a gente desconstrói um pouco a ideia piramidal de relacionamento e trazemos uma ideia mais relacional, mais horizontal. Ontem fomos surpresos no carro, eu, a Magda e um dos nossos filhos, quando um dos nossos filhos nos perguntou, aliás, perguntou assim para mim, depois para a mãe dele também, e ele abriu, confessando também a questão dele, ele falou o seguinte: pai, qual a área da sua vida que você tem mais conflito com você? Qual é o seu maior defeito? O que você acha? Como é que um filho fala isso com o seu pai? Quer dizer, se eu tivesse distância do meu filho, eu ia falar assim: cala a boca, menino, você coisa de falar com seu pai? Pode a gente ver isso aí, tá ok? Não é assim, não. Eu abri meu coração e contei. A Magda abriu o coração e contou. E ele abriu o coração dele e contou. E ali nos pastoreamos mutuamente nessa conversa. O nosso modo de conversar muda quando a gente tem mais intimidade. Posso agora penetrar nesse ponto com você? Como é que é o teu tempo de oração? Posso dar alguma dica? Ah, mas por que dica? Porque você pode seguir ou não pode seguir. Porque aqui eu não estou falando de princípio, eu estou falando de uma prática minha. Lendo as Escrituras Sagradas, eu vejo que a Bíblia diz assim, que Deus conhece o que eu vou falar com Ele, antes mesmo da palavra se formar na minha boca. Isso não significa que eu não fale com Ele, mas significa que Deus, olha só, antes da palavra chegar na minha boca, o que eu tenho? Imaginação, pensamento, significa que eu posso me relacionar com Deus, sim, na minha imaginação e no meu pensamento. Como a minha mente é uma mente mais criativa, está aqui o lugar onde eu me encontrei com Deus na minha oração. Eu vagueio na oração com Deus. Eu abro a minha mente para Deus. Por isso eu quero começar aqui. Abra sua mente para Deus. Abra sua mente para ter relacionamento com Ele. Uma das coisas, quando a gente está quase dormindo, às vezes a gente não tem aquele sonho acordado, ou logo que acordamos, ainda vamos para o banho, vamos tomar um café, a gente ainda tem aqueles primeiros sonhos, ou primeiras imaginações do dia, eu transformo isso em oração. Eu comungo isso com Deus, porque para Deus eu posso contar tudo. Você pode contar para Deus o que você está sentindo, você pode contar para Deus anseios, você pode contar para Deus desejos do seu coração, sem se importar se aquilo está certo ou está errado, porque deixa que Deus corrija se estiver errado. Aliás, eu costumo dizer o seguinte, não tem oração certa nem oração errada. Oração errada é a oração que você não faz, essa que é errada, que você não fez. Faça, fale com Deus, se abra com Deus, abra sua mente para Deus. Deixa Deus te dar ideias criativas. Deixe Deus te dar ideias enquanto você fala com Ele, divaga, vem aquelas ideias, vem aquelas inspirações. Deixa Deus trabalhar isso tudo na sua mente, no seu coração. Essa ideia, esse sonho que vai sendo criado daquele relacionamento com Deus, muitas vezes é o impulso que você precisa na sua vida para deslanchar, para renovar. Talvez você pense assim, será que eu posso contar tudo para Deus? Conta tudo. Conte os seus sonhos para Deus. Conte. Ah, mas meu sonho é uma coisa muito particular. Jesus ensinou na oração do Pai Nosso a pedirmos até pelo pão de cada dia. Eu posso pedir para Deus, Deus, eu quero pão com manteiga. Eu posso pedir isso para Deus. É isso que Jesus está querendo dizer. Eu posso me abrir com Deus até das mínimas coisas do meu dia. Um detalhezinho, hein? O pãozinho de hoje seu, já foi embora. Então, se você falou, pão nosso quer nos dar hoje, Ele já respondeu a sua oração, você já comeu e já foi embora. O que significa que coisas até quase que efêmeras, né? Quase que só para aquele momento, elas também podem ser pedidas para Deus. O que Deus está querendo desenvolver conosco é essa parceria, esse relacionamento, essa comunhão, essa conexão na oração. Então, sonha. Fala com Deus o que você sente. Fala com Deus o que você pensa.
Eu queria, inclusive, te provocar um sonho, porque muitas vezes a gente deixa de sonhar, e porque deixa de sonhar, deixa de ser incentivado para crescer, e talvez, aquela minha primeira pergunta, o que é que está te impedindo de crescer? É porque você não sonha. Porque o sonho é o começo de tudo. É no sonho que você vai antever alguma coisa, é no sonho que você vai ser incentivado a algo. Sem um sonho, você não consegue guardar dinheiro. Você não tem motivo para aquilo, você não consegue. Você não tem forças para se poupar de algumas coisas para poder realizar um sonho. Por isso eu quero provocar você a um sonho. Ah, mas minha época agora não está muito boa não, querido. Eu estou numa fase difícil da minha vida. E quem disse que a gente tem que sonhar só quando a gente está com dinheiro e está com a fase boa? Ao contrário. Se você ficar esperando pelas melhores condições para começar a sonhar, quantas coisas você acha que você ainda vai realizar na vida? Esse é o momento de sonhar. Não custa nada sonhar. Nada. E aqui o nada que eu estou falando é de dinheiro mesmo. Quanto é que custa sonhar? Nada. Não gastei nada sonhar. Quanto que eu gastei? Nada. Um recado para vocês. Mulheres vão gostar desse recado. Sonhar não engorda. Olha que legal. Pode sonhar. Então, nós precisamos nos abrir. Por quê? Veja bem. A gente vê conquistas hoje. Você olha para algumas pessoas ao seu redor e viu que eles já conquistaram coisas que talvez você gostaria de ter conquistado. Mas, pensa comigo. Todas as coisas que existem hoje, elas começaram um dia com um sonho. Todas as coisas que hoje são possíveis, um dia elas já foram impossíveis. Mas agora são possíveis. Por quê? Porque alguém ousou imaginar, alguém ousou sonhar. E se algo existe hoje, é porque alguém algum dia sonhou com isso. Um sonho foi o começo de tudo que nós temos hoje. Você está usando um calçado que foi sonho de alguém. Você está vestindo algo que alguém um dia sonhou, que alguém imaginou. Você está sentado num objeto que alguém um dia criou. Que maravilha, quem inventou a cadeira? Eu não sei, mas foi uma sacada legal. Tempos atrás, não faz pouco tempo, eu estava comendo e eu pensei, quem inventou o garfo e faca? Depois fui atrás para saber, não é muitos séculos atrás, não, poucos séculos atrás, uma francesa. Ó, que legal, gostei da ideia. Esses dias eu pensei também, quem inventou o vaso sanitário? Que sacada, não? Que sacada. Tirou muita gente do buraco. Né? Que coisa. São criações, são invenções que alguém um dia teve que pensar. Você, hoje, você gosta de vir aqui na Carisma? Alguém sonhou com isso. Um grupo de pessoas sonhava com isso e deram a vida, o tempo e o coração para que isso aqui acontecesse. E hoje você está desfrutando do sonho de alguém, que hoje é seu também, mas alguém lá atrás gerou. Nota que o seu sonho pode realizar a vida de outras pessoas também. Então, vai sonhar, querido. Vai se abrir para o novo. Vai mudar seu relacionamento com Deus. Vai ser criativo. Vai viver. Ah, estou velho demais para isso. Não está não. Abraão aos 75 anos de idade, Deus falou aquilo com ele demais. Ele foi para a terra, passou um tempo lá. Quando ele vai se separar de Ló, provavelmente já tinha passado ali uns 10 anos, desde a experiência anterior. O que significa que talvez ele já estava com 85 anos de idade, quando teve que subir no morro alto e Deus ainda falar, olha para o norte, sul, leste, oeste, o que você vê, eu vou te dar. Eu estou te falando a mesma palavra, meu irmão, vai sonhar, porque o que você vê é o que Deus vai te dar. Então vai sonhar, vai abrir a tua mente. O que vai talvez, você vai chegar num ponto e você vai falar, Anésio, mas eu tenho medo. Eu quero encerrar falando com você sobre o medo. Eu vou pedir até para você ficar em pé comigo. Querido, todo sonho traz consigo seus medos.
Então aprenda a lidar com os seus medos. O medo não é de todo ruim. O ruim é o medo do medo. Porque um pouco de medo é bom. Um pouco de medo é bom. Evita a gente fazer burrada. Dá equilíbrio. Um pouco de medo não tem problema. Aliás, você tem que encarar o medo e estar disposto a correr risco. Porque se você não estiver disposto a correr risco, você nunca vai andar. Já viu criança para andar? Ela tem que dar o primeiro passo. Pedro andou sobre as águas, mas uma hora Jesus falou, vem. Ele teve que dar o primeiro passo. Senão não queria andar. Vai andar de bicicleta, você tem que dar o primeiro impulso, senão você não vai. Aliás, esse primeiro é o mais necessário de todos. Um foguete, por exemplo, para fazer toda a sua trajetória, ele gasta maior parte de toda a sua energia no momento do lançamento. É ali que precisa o máximo. Aí você fala, mas eu tenho medo. Vai com medo e tudo, mas vai. Sabe por quê? Porque medo não é sinal de fraqueza. Medo é sinal de que você é humano. Coragem não é ausência de medo. A coragem é você ir adiante apesar do medo. Porque se não tem medo nenhum, não tem por que ter coragem. Todo corajoso está com medo. Por isso que ele é corajoso. E coragem vem de coração. Significa que eu lancei o meu coração, estou com medo, mas botei meu coração nisso e vou assim mesmo. É isso. Então, sentir um pouco de medo é bom. Você passa a ficar mais dependente de Deus e se dedica à oração. Vai orar, meu irmão. Vai falar com Deus disso. E tem algumas coisas que acontecem quando a gente ora. A primeira é que você sente paz. Ainda que seja uma paz do sentido, filho, isso não é mesmo para você agora, não é para você. Você viajou na maionese, e daí? Quando Deus diz não, é para nossa proteção que Ele diz não. Não pense que Deus vai dizer sim todas as vezes, tá? Às vezes você vai perceber, não é isso. Por quê? Porque Ele está vendo algo melhor para você. Então, saiba perceber isso, buscando a paz e seguindo a paz. Mas o segundo e último que eu quero falar aqui com vocês e encerrar, é que a maioria de nós fica inseguro, e a gente fala assim, se eu soubesse um pouco mais, se eu tivesse mais segurança, se eu tivesse mais sabedoria, chegamos no ponto. Tiago capítulo 1, versículo 5, último texto que eu quero ver com você. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Deus ouve as nossas orações. Eu quero encerrar, deu o nosso horário, me desculpa assim, 4 minutos eu passei. Quero encerrar aqui com vocês, mas eu queria orar com vocês. Me permita eu dirigir esse momento de oração? Você não é obrigado a fazer o que eu vou falar. Eu vou falar para fechar os olhos, tudo mais, e repetir a oração. Se não queira fazer, não é obrigado. Mas se você confia, me segue nisso. Feche os seus olhos nesse momento e põe a sua mão no peito. Por que mão no peito? Para você saber que é com você que você está falando, que aquilo é entre você e Deus. Por que fechar os olhos? Para você não se distrair com nada agora. Traga à sua mente agora o seu sonho. Eu vou dar um tempo para você para isso. Qual é o teu próximo passo? Qual é o teu próximo sonho? Qual é o teu próximo alvo? Pense nele agora. Um homem estava doente e chegou para Jesus. Tenha misericórdia de mim. Jesus falou, o que você quer que eu te faça? Palavra de Jesus para você agora. O que é que você quer que eu te faça? Traga aí a sua mente. E é isso que eu vou orar aqui com você agora. Com a mão no peito, olhos fechados. Repita essa oração comigo. Diga assim, Senhor, eu abro o meu coração e a minha mente para a Tua palavra e as Tuas ideias. Me ensine, Senhor, a sonhar os Teus sonhos, a andar nos Teus caminhos. Porque eu sei, Senhor, que os Teus sonhos são mais altos do que os meus, são melhores do que os meus. Eu quero a Tua vontade,
em nome de Jesus. O Senhor me disse que eu posso te pedir sabedoria. Eu te peço, Senhor, me dê sabedoria, me dê a tua paz, guia os meus caminhos, me leva para o centro da tua vontade. Eu confio a minha vida nas tuas mãos, e eu estou certo de que o Senhor é um Deus maravilhoso, bondoso, um Pai querido, que ouve as minhas orações. Muito obrigado por me ouvir, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.